Boa tarde, meu nome é Paula, eu sou aluna de doutorado na linha de tecnologia e o título da minha pesquisa é Avaliação do impacto do comportamento do usuário no desempenho termoenergético de edificações escolares, sob orientação da professora Letícia e com orientação da professora Vanessa. Então, para dar um contexto da pesquisa, muitas vezes o desempenho previsto em simulação computacional é diferente daquele desempenho real que ocorre na fase de operação da edificação. Diversos estudos apontam que essa diferença é causada principalmente pelo comportamento do usuário não ser incluído na simulação computacional. Nesse contexto, diversos estudos, então, investigam como incluir o comportamento do usuário na simulação, como, por exemplo, esses dois projetos da Agência Internacional de Energia. Mas a maioria desses estudos é realizada no contexto residencial e comercial. A edificação escolar ela tem características diferentes das outras edificações, uma vez que ela é ocupada em períodos específicos e os principais usuários são crianças. Além disso, as crianças passam a maior parte do tempo na escola e diversos estudos apontam a relação entre a ventilação natural, a qualidade do ar e o desempenho escolar dos alunos. Assim, o objetivo da minha pesquisa é avaliar o impacto do comportamento do usuário no desempenho energético de salas de aula de edificações escolares certificadas no estado de São Paulo. Com os resultados, a gente espera contribuir para o projeto e operação de edificações centrados no usuário e também com dados de edificações escolares brasileiras para o ANEX 79, que é o projeto que está em andamento da Agência Internacional de Energia. O método da pesquisa foi dividido em 5 etapas principais. A primeira é a revisão de literatura, então que visa buscar estudos já realizados nessa área, encontrar uma lacuna de pesquisa e também dar suporte para essa pesquisa. A segunda etapa envolve a análise de uma base de dados de 20 escolas estaduais certificadas com o Aqua, disponibilizadas pelo FDE, a fim de identificar semelhanças e diferenças entre essas escolas e selecionar objetos representativos para os estudos de caso. A terceira etapa inclui 3 estudos de caso, serão feitas coletas de dados em escolas estaduais localizadas em Campinas, e as coletas incluem medição de variáveis climáticas e da operação de janelas e ventiladores nas salas de aula, e aplicação de questionários com os alunos e professores com perguntas relacionadas ao conforto térmico e ao uso das janelas e dos ventiladores. A quarta etapa inclui a calibração do modelo de simulação energética com os dados coletados em loco, a fim de representar o comportamento real dos usuários das salas de aula. E, por fim, a última etapa seria o desenvolvimento de diretrizes com os resultados das etapas anteriores para a inclusão do comportamento do usuário na simulação de edificações escolares, e também a contribuição para o ANEX 79 e para a certificação Aqua. Aqui eu apresento o cronograma que foi planejado inicialmente, mas devido à pandemia e ao fechamento das escolas, os estudos de caso da etapa 3, que estavam previstos para acontecerem esse ano, vão ter que ser adiados. Então, fizemos a revisão desse cronograma. E aqui está o cronograma atualizado. Então, a gente adiou os estudos de caso, a coleta de dados em escolas para o ano que vem, e tentamos adiantar algumas outras atividades da etapa 4. Agora eu trago algumas atividades que estão em andamento. Da primeira etapa da revisão de literatura, eu estou desenvolvendo 2 revisões sistemáticas. A primeira envolve modelos de comportamento do usuário para simulação computacional, e a segunda, comportamento do usuário em edificações escolares. E essas 2 revisões sistemáticas serão desenvolvidas em formato de artigo, que também serão incluídos na tese do doutorado. A etapa de análise da base de dados das escolas também está em andamento, então eu estou analisando desenhos técnicos disponibilizados pelo FDE, catálogos técnicos, e também fazendo uma busca na internet sobre a certificação Aqua, e o funcionamento das escolas. A etapa 3 dos estudos de caso, como eu comentei, teve que ser adiada, mas já tivemos a aprovação no Comitê de Ética para essa coleta de dados e a aplicação dos questionários com os alunos.
E também estamos prevendo a inclusão da medição de gás carbônico e qualidade do ar e questões sobre a Covid, e também buscando estudos anteriores semelhantes a esse para conseguir fazer uma comparação de antes e após a pandemia. A etapa 4, que é a calibração do modelo de simulação energética, a gente tentou adiantar algumas atividades, então eu estou fazendo o curso de Python para ajudar depois na avaliação dos resultados da simulação computacional e também irei começar a calibração de um modelo com dados já coletados em outros estudos. Então, é isso que eu tenho para apresentar hoje. Agradeço a oportunidade de apresentar a minha pesquisa e fica aqui o meu contato. Obrigada.